símbolos que imitam as formas da natureza, escolhidos pela ação que evocam na mente. Um pássaro evoca o voo, a liberdade. Caso seja um falcão, acrescenta a essa imagem a agudeza da visão. A figura de um olho comunica a ação de ver. Cada símbolo é desenhado para reviver experiências que a sua forma produziu na vida. Usavam também partes facilmente reconhecíveis que fazem pensar em uma ação vital. 2 braços elevados fazem pensar em orar. 2 pernas evocam a ação de andar. 1 braço estendido, a ação de apontar. 2 mãos entrelaçadas, união. Uma mão que alimenta, outra que semeia, um jarro que entorna. Símbolos que retratam elementos fabricados pelo homem que, quando postos em ação, produzem um efeito. A ferramenta comunica o tipo de trabalho que se executa com ela. Um arado, um ancinho, uma rede. Além da escrita hieroglífica, existia outra forma de escrita, a hierática. Era utilizada apenas para comunicações oficiais e comerciais. A terceira forma de escrita existiu somente nos últimos anos da civilização, quando, por volta do ano 700 a.C., os escribas que copiavam os textos antigos simplificaram ainda mais os símbolos do hierático, até torná-lo quase uma taquigrafia. Chama-se demótico. Novas interpretações estão surgindo, permitindo entender que os mitos e símbolos usados pelos egípcios são apenas uma forma fácil de comunicar conhecimentos e expressar conceitos sobre a realidade. Ao converter ideias em histórias, facilita-se a sua compreensão. Os sábios sabiam que dar informação sem a compreensão da mesma é um exercício inútil. Existem 3 templos muito antigos, do início da sua civilização, realizados com a mesma técnica de construção. Tem o mesmo estilo arquitetônico, maciço e pesado, embora simples, que não foi utilizado novamente em todo o Egito. Dois deles se encontram em Gizé, o Templo da Esfinge, construído exatamente em frente a ela, e o Templo do Vale, ao sul, nessa época em frente ao Nilo. O terceiro é o maciço Osirion, construído em Abidos. Os 2 templos de Gizé foram feitos com os imensos blocos que sobraram da construção da Esfinge. Somente esses 2 templos em todo o Egito foram construídos com blocos tão grandes, numa forma tão maciça, fechada completamente ao mundo exterior por imensos muros de pedra, com apenas 2 acessos frontais simétricos. O peso médio dos blocos utilizados na sua construção é de 50 toneladas. Deviam conhecer técnicas de construção que facilitassem a utilização dos blocos, imensos como casas. Não usaram blocos regulares. Eram todos diferentes, com seus lados cortados em diferentes ângulos, sobre os quais encaixavam de maneira exata e milimétrica os que colocavam por cima.
Outra particularidade desses templos é que os blocos dos cantos estão cortados de modo especial. Cada um deles faz parte dos dois muros, a fim de que toda a estrutura do edifício não tenha interrupções. Isso obrigava a que cada um desses blocos tivesse que ser entalhado, em alguns casos mais de 30 centímetros, para formar o canto. Na natureza orgânica, não existem ângulos retos. Um canto é uma articulação que permite o fluxo das energias e o fluxo dos líquidos. Estes templos tinham um salão central, coberto com uma laje de pedra sustentada por gigantescas colunas simétricas, formando um grande terraço superior que dominava a planície. Seus muros e colunas não tinham nenhum tipo de ornamento ou hieroglifo, e os pisos são de alabastro. O salão era iluminado por clarabóias no teto de pedra, que deixavam entrar um foco de luz diretamente sobre as estátuas dos néters, similares a esta de Sekhmet no templo de Karnak. Estes templos foram utilizados desde o Zet-Tepe, o momento em que começou a nova era depois do dilúvio, em cerimônias iniciáticas dos sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus. Nos dias de equinócio, sobre o terraço do templo, à altura do olhar da esfinge, colocavam a barca de ouro. O símbolo do processo evolutivo do homem em seu caminho de reencarnações na Terra e do percurso do Sol no céu. Ao seu redor eram realizadas cerimônias, enquanto a esfinge contemplava o nascer do Sol no horizonte à sua frente e, durante as noites, as estrelas da constelação de Leão. Existem 4 razões para que se diga que a esfinge e esses templos foram construídos pelo faraó Quefren. A primeira é que no templo da esfinge foi encontrada enterrada de cabeça para baixo a famosa estátua de Diorita Negra de Quefren, com um falcão no ombro. A segunda é que afirmam que a cara desta estátua é igualzinha ao rosto da esfinge. Achamos as suas feições muito diferentes das de Quefren. A terceira é que entre os braços da esfinge encontrou-se uma lousa entalhada por Tutmoses IV, que numa de suas linhas tem a sílaba Kef, apesar de na mesma lousa estar escrito que a esfinge estava nesse local desde o início dos tempos, o Zet-Tepe. A quarta é que por isso se atribui também a Quefren a construção da pirâmide central de Gizé, que tinha encostado à sua fachada um templo unido por um caminho coberto de 500 metros ao denominado Templo do Vale. No entanto, a pedra dos muros destes templos é do mesmo tipo do bloco monolítico da esfinge, certamente feitos com o que sobrou do seu entalhe. Além do mais, tem os mesmos sintomas de erosão pela chuva que a esfinge, o que permitiu que especialistas geólogos determinassem que foi construída por volta do ano 9000 a.C. Certamente o faraó Quefren reformou o antigo templo, cobrindo pelos dois lados os muros já deteriorados pela erosão com lousas de granito.